Olá, meus amores. Aqui é a Célia Tac, facilitadora quântica, dando mais uma continuidade do vídeo. Eu amo vocês. Porque eu queria dividir um pouco para falar um pouco sobre adultos saudáveis, crianças saudáveis, que eu entrei num outro vídeo aí. Eu assisti um vídeo, vou até falar, o Yuri Marçal, me indicaram ele super porreto, cara. O cara é muito fera também, como todos nós. É só se descobrir que todo mundo é muito porreta. É... Voltando, o vídeo que eu assisti era sobre por que achamos normal aquilo que não deveríamos achar normal. O vídeo é fantástico, né? Ele falou de algumas coisas sobre medo. Por baixo era medo. É que ele falou que ele levou o chute no cu. Então, aí ele falou isso quando ele era criança, da pessoa que mais ele amava, mais que mais amava ele. Por isso que eu lembrei desse de adultos saudáveis, criam crianças saudáveis. Do quanto a gente está presente, consciente com a própria vida, de perceber, eu como adulto, o que a criança requer. O adulto saudável, ele sabe que a criança ela tem algumas necessidades básicas. Algumas necessidades básicas, seria isso. Só que quando a gente não está bem, vamos lá, era isso que eu queria entrar, sobre medo. Quantas vezes eu não estou bem, ao invés de eu conseguir educar as crianças e ter consciência no que eu estou fazendo, eu não acabo querendo controlar essas crianças através do medo, através da violência. Tipo, era uma coisa que eu tinha ouvido faz tempo sobre se eu não tenho respeito, pelo menos eu, pelo medo, eles me obedecem. Eu ouvi bastante isso, gente. Eu ouvi bastante isso. De repente, Deus foi muito bom comigo, que eu não fui mãe. Eu não sei se eu seria diferente. Agora eu tenho uma certa clareza sobre isso. Mas voltando aos adultos saudáveis, é isso. Do quanto a gente consegue estar no nosso lugar de adulto e ver a necessidade da criança. E por consciência. Eu adorava assistir Super Nano. Eu não entendia por que eu gostava de assistir Super Nano. Eu era nova, mas eu achei muitas coisas interessantes que eu falei, puxa, podia ter sido feito desse jeito, puxa, né? Tudo bem, naquela época, muito julgamento sobre o que era ser mãe, muito julgamento do que estava errado, né? Então, Super Nano me deu uns insights que eu achei super fantástico, que é cantinho da disciplina e aquela sinalização do que ser permitido, do que não ser permitido. Porque também tem bastante disso, da gente, como que eu diria? Quando a gente não está bem, a gente oscila muito. Tem dia que uma coisa pode, tem outro dia que a coisa não pode. Tem dia que pode, porque quando eu estou bem, aí eu deixo. Ou o contrário, quando eu não estou bem, eu acabo deixando. Isso faz com que o universo da criança fique instável, porque ela nunca sabe o que ela está fazendo, se aquilo é favorável, se aquilo não é favorável. Então, o cantinho da disciplina é fantástico. Eu até comentei com uma amiga minha que eu falei, na verdade, conseguir disciplinar com os ensinamentos da Super Nani, eles educam muitos adultos, porque é o adulto também que precisa de uma certa disciplina aí. Por que são 3 vezes? Eu achei fantástico o insight dos 3 vezes. Porque quando você dá 3 chances, tipo assim, a criança ela tá aprendendo, às vezes ela não sabe que o que ela tá fazendo não é apropriado. Vamos falar a palavra assim? Não é apropriado. Aí você dá um alerta. Tá, mas criança sendo criança, às vezes ela tá naquele impulso, ela é natural, ela é solta. Aí na segunda vez, quer dizer, ela já fez a primeira, segunda vez, você dá mais um aviso. São primeiro aviso, segundo aviso, terceiro aviso que vai para o cantinho da disciplina. E o cantinho da disciplina tem a ver com o quê? Eu deixo a criança ali naquele banquinho, naquele lugarzinho da disciplina. Eu não bato. Eu não... E para falar a verdade, gente, eu fui, eu fui educada pela cara feia, né? Então, tipo assim, eu botar lá de castigo para pensar o que eu fiz, puxa, vários insights caindo agora. Faz com que eu reflita, realmente. E se tem aquela tabelinha de regras, que eu sei que aquelas regras foi infligida, e eu começo a observar aquilo para cada idade, um tempo de disciplina, de cantinho de disciplina, tem isso também. Eu acho que o que pegou de mim é porque eu ficava no meu cantinho eternamente da disciplina. Estou hoje saindo do cantinho da disciplina, quase 50 anos depois.
Eu estou entendendo o que eu aprendi no cantinho da disciplina. Quero canto no mundo. Voltando. Cantinho da disciplina. Ai, gente. É que o negócio é muito divertido, muito louco. Passa um monte de imagem na cabeça, fica difícil de explicar muito objetivamente. Mas qualquer coisa, comentem, falem. Quiserem mais explicação, a gente conversa mais. Voltando ao cantinho da disciplina. Então, a gente olha aquilo. O que eu achei fantástico também desses ensinamentos foi, eu olho para isso, a criança fez, tipo, parece que é um minuto por idade. Se ela tinha 3 anos, 3 minutinhos ali. Ela olha, ela sabe que infringiu uma regra. Aí você volta depois de 3 minutos e pergunta se ela aprendeu onde que ela tinha falhado, onde que ela deveria melhorar. Vamos colocar assim, só para ficar mais leve. E quando ela reconhece, aí eu falo, ok, ela aprendeu e dou o abraço nela. Agora, o que eu tenho visto, agora vamos agora aos julgamentos que eu tinha antigamente, mas agora é um fato, que é um fato. Vocês vão olhar para os lados, vocês vão ver. Quantas vezes os pais, quando disciplinam a criança, eles já perderam o ponto, eles não estão disciplinando, eles estão surrando mesmo a criança. Na verdade, eles fazem da criança um erro. Ela errou uma coisa, ele não tem a maturidade como adulto suficiente para perceber que é função dele como adulto disciplinar essa criança. Porque se eu estou como adulto, eu estou no comando, eu estou no controle. Eu sei que é um processo de aprendizado da criança. Só que eu vejo muitas vezes os adultos perdendo a mão na hora de disciplinar essas crianças. Eles tomam como pessoal. 3 minutos, a criança pensa. Você volta lá e volta. Se ela aprendeu, além de você ter cumprido o papel como pai, a criança percebeu que ela não é um erro. O que ela fez está errado. E ok, o que ela fez que está errado, ela pode corrigir. Agora, quando ela é um erro, como é que se corrige isso? Se eu já sou um erro, o que eu fizer, tanto faz, eu já sou errado mesmo. Então, o cantinho da disciplina tem essa beleza, tem essa beleza. Eu acho que educa tanto pais quanto crianças. Acho que estava bom da gente começar a rever algumas coisas aí nesse sentido e também de se olhar. 3 minutinhos, a criança ainda está te desafiando, mais 3 minutinhos, até que vai chegar uma hora que ela vai perceber, do jeito que eu estou fazendo, a birra que eu estou fazendo não está funcionando. Mas, em compensação, eu acho que a mágica desse abraço, porque a mãe consegue ser mãe, o filho consegue ser filho, na hora que o pai consegue realmente disciplinar naquele momento. São 3. Primeiro aviso, segundo aviso, terceiro cantinho. A mágica de repente ela vai algumas vezes falhar na mesma coisa. Só que quando você começa nessa dinâmica, às vezes ela erra na primeira, erra na segunda. Mas aí ela já sabe que a terceira vai ter uma disciplina. Ela já começa a retomar, ela já começa a ficar esperta. Isso é disciplinar. Dá um trabalho no começo do caralho. Desculpa, gente. Dá trabalho. Mas eu costumo falar que ser feliz dá trabalho. Mas é uma vez só o trabalho. Se o trabalho for bem feito, aquilo... E outra, a criança também vai começar a confiar mais em vocês como pais. Porque fica uma coisa mais segura. Eu sei que tem regras, e regras são seguidas. E eu costumo falar que quando os pais fazem bem o seu papel, elas ficam prontas para a vida. Porque quando eu trabalho em sociedade, quando eu vivo em sociedade, apesar de ter essa bagunça, mas por que tem essa bagunça? Os pais conseguiram fazer o papel de pais? Lei de compensação, algumas coisas ali, por isso que a gente fala, quando a gente não está saudável, o que a gente está passando para frente? O que a gente está passando para frente? O videozinho vai ficar um pouquinho comprido, mas é que eu achei... Não achei nada, que eu não perdi nada. Era importante. Isso acho que é essencial em com muitos educadores, muitos pais aí nesse sentido. E o quanto também eu consigo fazer isso, eu costumo perceber também nesse meu movimento novo sério, como adulta, que muitas vezes é isso, as crianças também estão trazendo os insights da minha própria cura, né?
E é o que eu faço com os meus clientes, né? Então, que é que eu fico observando, aliás, a vida inteira foi isso, eu observar, eu falei, alguma coisa não tá certa, alguma coisa... E eu numa negação de viver, numa negação de me envolver, mas eu amo vocês, principalmente quando eu conheci constelação, porque constelação eu descobri ao emaranhado de coisas aí, porque muitas vezes os pais não conseguem ser pais, porque eles estão presos numa vida que não são deles. Eles não conseguem estar 100% presente, porque às vezes o que a criança faz é coisa de criança. Mas onde que eu tenho uma criança e não consigo ser um pai? Porque eu não estou aqui, eu estou presa em outras dores, em outras coisas. Isso é muito importante da gente fazer, né? Da gente olhar com amor quais são as nossas dores, quais são as nossas limitações. É isso, de uma certa forma também trazendo um pouco de clareza nesse sentido. Eu estou conseguindo me ver bem-sucedido como pais? De verdade, eu sou esse tipo de pai que espanca, ou às vezes não espanca não, viu? Porque eu nunca apanhei não, nunca, mas pelo medo. Às vezes eu tenho medo e esse medo é tão grande que eu jogo esse medo em cima dos meus filhos. Quem nunca, né? Vem a frase, quem nunca? Muitas vezes a gente passa isso, a gente passa o nosso medo. Tanto é que se eu tenho muito medo de uma coisa, aquele que eu amo, eu tenho dificuldade de deixar ele fazer. De repente ele está super bem, super feliz com aquela escolha e eu falo, não, eu tenho muito medo que você vá. O medo é meu, não é do outro. Mas eu impeço, como se a gente tivesse direito. Mas você sabe que a gente tem dado direito aos outros, como a gente tem se sentido no direito ao que é do outro. Tá muito confuso, tá na hora de começar a arrumar casa, né, gente? Então, indo por esse caminho, consciência. Como seria termos mais consciência? Como seria estarmos mais conscientes de tudo? Quantos medos você tem vivido que de verdade são mentiras? Quantos medos você tem cultivado e aumentado que de verdade são mentiras? E se de verdade esse medo te trouxesse algo grandioso para você? Fiquem na pergunta. Como eu posso ser tudo que eu nasci para ser? Quantos medos eu tenho feito tão verdadeiro na minha vida que me impede de seguir com o que é meu? E é isso. Aqui é a Célia Tac, facilitadora quântica. E amo vocês. Por favor, se amem. Se amem. E se amar tem a ver um pouco por caminhar nessa estrada do medo. Mas caminhar de verdade, não paralisa. Caminha, caminha. Ferramentas quânticas estão aí surgindo. Constelação familiar, a gente consegue olhar o que está oculto. Barras de artes nos auxilia a tirar as limitações. Essas são as que eu mais conheço, que eu mais vivenciei, mas não são só essas, são várias. Um abraço genuíno. É tão simples, mas quantos conseguem estar presente para dar esse abraço? Se ame, se conecte com o seu ser. Eu amo vocês. E de novo, por favor, se amem.